Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podem sentar-se. Neste culto, lembramos com alegria e gratidão o dia da Bíblia, que propriamente é amanhã, o segundo domingo de dezembro. O dia da Bíblia foi criado na Inglaterra, ou na Grã-Bretanha, no ano de 1549. No Brasil, a data começou a ser celebrada apenas 300 anos depois, em 1850, quando aqui chegaram os primeiros missionários evangélicos vindos da Europa. Hoje, queridos irmãos e irmãs, nos reunimos aqui debaixo de duas grandes certezas contidas nessas palavras de Jesus. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. A primeira grande certeza apontada por nosso Senhor: o céu e a terra desaparecerão. Esta certeza funciona para nós como uma dura palavra de lei, como uma dura palavra de admoestação, como uma dura palavra de juízo. É uma certeza dura de ouvir. Essa palavra de Jesus indica claramente que tudo desaparecerá. Eu queria que você pensasse um pouco nisso. Nessa palavra de Jesus: o céu e a terra desaparecerão. Em outros trechos da Bíblia, nós lemos que tudo será destruído. E ainda em outros trechos, nós lemos que tudo será transformado. Quando acontece uma catástrofe ambiental, as pessoas dizem com tristeza e em lágrimas: é muito triste porque em poucos segundos perdemos tudo o que levamos anos para adquirir. Pense comigo por um pouco na mulher de Ló. Ela até aceitou a ordem de sair de sua casa e deixar a cidade, mas ela não podia acreditar que tudo, absolutamente tudo o que ela tinha, seria mesmo destruído. E com isso, ela acabou destruída junto com tudo. O céu e a terra desaparecerão. É a certeza que brota dessas palavras de Jesus. A segunda certeza, no entanto, nos interessa mais. Mas as minhas palavras ficarão para sempre. Se a primeira certeza é uma dura ameaça, essa segunda certeza é uma doce promessa. Trata-se, na verdade, de uma promessa poderosa de nosso Senhor. Jesus está dizendo que as suas palavras nunca passarão. Jesus está dizendo que existe sim uma coisa neste mundo que durará para sempre. Esta é uma daquelas promessas que nos fazem dormir e acordar aliviados, cheios de confiança. É evidente aqui que Jesus não está falando de nossas Bíblias de papel ou de nossas telas de celular e de computadores. Jesus está dizendo aqui que é a sua palavra que durará para sempre. Jesus está prometendo que a sua presença durará para sempre. Jesus está prometendo que o seu poder permanecerá para sempre. Inviolável, intocável, absolutamente imutável. Jesus está dizendo
que Ele permanecerá para sempre, pois Ele, Jesus, é a palavra de Deus. Por isso, querido amigo e querida amiga, você também está abraçado nesta promessa de Jesus. Pois sabemos que será eterno todo aquele que estiver unido com as palavras de Jesus. E aqui precisamos nos lembrar com toda a alegria e com toda a emoção de nosso batismo. Pois nós fomos batizados com as palavras de Jesus. O batismo e a água ligada com a palavra de Deus. É nesta promessa que nós estamos agarrados. E a vida cristã é uma constante certeza e necessidade de estarmos agarrados nas promessas da palavra de Jesus. Nós celebramos o culto pelo Dia da Bíblia, não para ser apenas só mais uma data folclórica, mas celebramos o Dia da Bíblia para reacender no nosso coração a certeza de que as palavras de Jesus nunca desaparecerão. Celebramos o Dia da Bíblia para nos alegrar com a certeza de que as palavras de Jesus são intocáveis, são verdadeiras e eternas. Celebramos o Dia da Bíblia para nos alegrar com a certeza de que, assim como as palavras de Jesus são eternas, somos eternos também, porque cremos nas palavras de Jesus. O cristianismo na Rússia foi duramente perseguido. Ninguém podia ter em casa ou em qualquer outro lugar uma Bíblia. E os cristãos não podiam se reunir em culto em lugar nenhum da Rússia, da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Foram décadas de opressão, décadas sem Bíblia em papel, décadas sem cultos públicos. Mas, quando o comunismo perdeu as suas forças, o cristianismo mostrou-se vivo e forte na Rússia. As palavras de Jesus duram para sempre. A Sociedade Bíblica do Brasil, que é quem edita e publica as Bíblias para nós, imprime e publica, e espantem-se comigo, uma Bíblia a cada 3 segundos. É uma gráfica que funciona 24 horas por dia, sem férias coletivas, e imprime uma Bíblia a cada 3 segundos. A mesma Sociedade Bíblica disponibiliza de graça aplicativos para celulares e outros meios de comunicação. Certamente, se eu disser, seu Elias, ou Tiago, ou Maria Rita, acessa para mim o Salmo 23 no teu computador, é acessível aqui dentro onde nós estamos, assim como naquele computador. Por isso, queridos amigos, nós temos que louvar a Deus por essas bênçãos tão especiais. Quando eu fui ao seminário há 22 ou 23 anos, levei ao seminário apenas uma Bíblia, a qual tenho até hoje. Hoje eu tenho mais de 10 Bíblias, edições e linguagens das mais diversas. Para a família, a Sociedade Bíblica do Brasil publica a Bíblia da Família, uma ferramenta maravilhosa e poderosa para a devoção em família. Para as mulheres, a Sociedade Bíblica publica a Bíblia da Mulher. Para os jovens, a Bíblia dos Jovens. Para os surfistas, a Bíblia do Surfista. E assim vai. Se nós pensarmos na história do texto bíblico, na história da Bíblia, vamos nos encher de amor e gratidão pela Bíblia. Se lembrarmos que a Bíblia,
os 66 livros que compõem a Bíblia, o cânone bíblico, a Bíblia era copiada manualmente, manuscritamente, e escrita em pedaços de pergaminho, couro de animais, e que existiam exemplares muito, mas muito escassos. E se compararmos essa realidade de então com a nossa realidade atual, quando quase 20 Bíblias são impressas por minuto, vamos cair de joelhos em lágrimas e agradecer a Deus pela facilidade que temos para ler as palavras de Jesus. Ou não é verdade? Houveram tempos em que havia apenas uma Bíblia numa cidade inteira. Havia apenas uma Bíblia que ficava numa igreja, fechada. E por quase 8 séculos, trancada, escondida e proibida ao povo. Ninguém podia tocá-la, quanto mais lê-la. Mesmo que a tocassem, estava numa língua que não podia ser lida pelo povo. Estava em latim. E o povo falava inglês, alemão, espanhol, tupi-guarani e por aí vai. Hoje, pela graça de Deus, temos muitas Bíblias e todos a podem ler e ouvir. O lema da Sociedade Bíblica do Brasil é publicar Bíblias numa linguagem acessível e a um preço barato, a um baixo custo. Talvez, queridos irmãos e irmãs, nós precisemos desligar por alguns minutos a nossa televisão em casa para ler a Bíblia. Lembrar que o povo de Deus teve longos séculos que não tinham um rolo em casa, que não tinham um pergaminho em sua língua que pudesse ser lido, entendido e crido. Nós temos, pela graça de Deus, um tempo de absoluta riqueza quando o assunto é Bíblia disponível ao povo. Talvez, queridos amigos, irmãos e irmãs, esteja na hora de desligarmos um pouco a internet em casa. De desligarmos o telefone, que é tão bom, é uma coisa tão útil, que nos liga a tantas pessoas e nos faz comunicar com quem a gente quiser, onde estiver. Mas talvez esteja na hora de nós refletirmos sobre isso como povo de Deus. Um povo que come e bebe as palavras de Deus, que são mais doces do que o mel, como cantamos. Experimente dobrar o tempo que você lê a Bíblia por dia. Se você lê a Bíblia por 5 minutos, leia por 10. Se você lê por 10 minutos, então procure ler por 20. E pode ser na tela do celular, sim. Pode ser na tela do computador, sim. Já foi em couro, em pergaminho, mas pode ser diferente. Pode ser nessa Bíblia de papel como nós temos. Mas leia a Bíblia. Leia a preciosa e poderosa palavra de Deus. Leia as únicas palavras que ficarão para sempre neste mundo. Não existe nada, absolutamente nada que vai permanecer. Somente as palavras de Jesus. E todos aqueles que estivermos ligados na palavra de Jesus. Existe somente uma maneira para vivermos eternamente, mas ela existe e é possível e acessível a todos e todas. Crer e confiar nas palavras que nunca desaparecerão. Nada nem ninguém pode destruir as palavras de Jesus. Nenhum império, por mais vasto que seja seu domínio, jamais poderá destruir as palavras de Jesus.
Nenhum governo, por mais hostil e agressivo que seja ou tenha sido, pode se opor e vencer as palavras de Jesus. Nenhuma ideologia ou visão política antibíblica ou anticristã é capaz de fazer desaparecer sequer uma palavra de Jesus. E olha que não faltaram tentativas. A crucificação de Jesus foi uma tentativa também de destruir as palavras de Jesus. No entanto, basta apenas uma palavra de Jesus para fazer desaparecer o céu e a terra. Apenas uma palavra de Jesus e os surdos ouvem. Apenas uma palavra de Jesus e os mudos falam. Apenas uma palavra de Jesus e os cegos enxergam. Os coxos andam. Basta apenas uma palavra de Jesus e os mortos ressuscitarão. Basta apenas uma palavra de Jesus e os poderosos, maldosos serão derrubados de seus tronos e deixarão de existir. Basta apenas uma palavra de Jesus e os humildes serão exaltados acima dos céus. Nosso Senhor Jesus repete uma palavra do Antigo Testamento dizendo: não só de pão viverá o ser humano, mas de todas as palavras que procedem da boca de Deus. Quantas parábolas você saberia contar de cor se lhe levassem embora a Bíblia? Quantas parábolas você já ensinou para alguém? Quantos milagres de Jesus você conhece na ponta da língua? Quantas palavras de Jesus você conhece? Você sabe que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo são as duas palavras mais importantes que Jesus falou? Você sabe algumas das palavras que Jesus pronunciou quando estava pregado à cruz? Semana retrasada nós ouvimos uma: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Palavra de perdão. Nada pode impedir as palavras de Jesus de agir com poder. Nem a distância entre o céu e a terra impediu as palavras de Jesus de vir ao mundo. Nem uma gravidez virginal pôde impedir as palavras de Jesus. Nem uma cidade cheia de pessoas e a consequente falta de lugar para passar a noite impediram as palavras de Jesus. Nem sequer um rei maníaco e mau pôde dar fim às palavras de Jesus. Termino a minha fala nesta noite trazendo uma outra palavra de Jesus, bastante conhecida por todos vocês, dita ao final deste livro de Mateus: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Palavra que Jesus falou depois de confirmar a sua eternidade, depois de ressuscitar dos mortos. Ou ainda ouça ele mesmo dizendo para você: as minhas palavras ficarão para sempre. As palavras de Jesus são carregadas de amor. Maria Rita acendeu para nós a vela de cor roxa. O amor de Deus que veio ao mundo. Deus é amor. As palavras de Jesus são encharcadas e carregadas de amor. Ouça uma outra palavra dele: deixo com vocês a minha paz. É a minha paz que eu dou para vocês. As palavras de Jesus são sempre um convite gracioso. Quem tem sede, venha a mim e beba. As eternas palavras de Jesus nos dão uma grande segurança.
Quem crer viverá eternamente, porque as suas palavras ficarão para sempre. E as palavras eternas de Jesus foram colocadas para dentro de você, para dentro do seu coração, da sua vida, da sua casa, da sua família. As eternas palavras de Jesus estão em você, desde o seu batismo ou desde o momento em que você começou a crer que Jesus é a palavra viva e eterna de Deus. Os céus e a terra desaparecerão, sim, mas as palavras de Jesus ficarão para sempre. Amém.